Meus amados irmãos, nós estamos numa campanha, nós estamos diante de uma palavra, louvado seja o nome do Senhor, que vai falar sobre Jeremias, um profeta, louvado seja o nome do Senhor, escolhido por Deus, porque Jeremias não quis ser profeta, mas foi o Senhor que escolheu, louvado seja o nome do Senhor. Muitos vão falar do profeta Jeremias como profeta chorão, louvado seja o nome do Senhor, porque Jeremias foi levantado no tempo difícil, um tempo que não era fácil, porque naquele tempo do profeta Jeremias, com outros profetas, Ezequiel, vai no vale seco, vai do osso seco, vai falar de Daniel, vários, esses servos de Deus levantados pelo Senhor, eles foram levantados em dias difíceis, e aí Deus ordenava a Jeremias foi chamado muito novo, ele se achava incapaz, ele disse, Senhor, eu sou como uma criança, eu não sei nem falar, mas o Senhor Jeremias, no dia que você era criança, onde eu te mandar, tu irás, eu sou contigo, Jeremias. E assim foi o Senhor a história, quando o Senhor me chama, eu e você, ele se responsabiliza, porque quem chamou foi o Senhor, não importa quem é você, porque Jesus ele capacita e depois ele manda, louvado seja o nome do Senhor, para pregar as boas novas. E nós podemos observar, mesmo os tempos antigos, sempre o Senhor levantou alguém, Deus levantava alguém para profetizar ao povo, para trazer o povo. Ele se afastava do Senhor, Deus levantava alguns seus profetas para profetizar, para que o povo pudesse chegar ao Senhor. Assim foi Jeremias. O Senhor levantou para profetizar. O povo do Senhor, o povo escolhido do Senhor, afastado sempre, se afastava do Senhor, e o Senhor ali usava seus profetas para castigar. Mas Jesus Cristo, Deus, ele castigava porque era para que o povo se aproximasse do Senhor. No dia de hoje é assim também. O nosso Deus ainda faz também. Então, quando eu e você nós somos chamados, escolhidos do Senhor, não adianta nós querer fugir. Porque nós fomos, o Senhor está, Ele nos vê. Não adianta esconder o Senhor Jesus. O Jeremias, chamado aqui na tema desta campanha para restauração, louvado seja o nome do Senhor. Na sua casa do povo foi derrubado, o povo de Judá, o castigo do Senhor Jesus, para que o Senhor trouxesse arrependimento ao povo, para que o povo a cada dia andasse conforme a palavra do Senhor, conforme os seus mandamentos, louvado seja o nome do Senhor. E esta campanha é uma campanha poderosa. Quando nós levantamos campanha, não é por acaso, algo tem que acontecer. Relevante, porque toda campanha que nós levantamos, relevante. Quando o inimigo se levanta, mas ela é para cair, porque quem chama nós foi o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor enviava a mensagem a Jeremias para ele profetizar sobre o povo não dava crédito, o povo não acreditava naquilo que Jeremias falava. Porque tudo aquilo que Jeremias falava, não era ele que falava, mas era o Senhor que colocava a palavra na boca, dizendo Jeremias para profetizar e falar ao povo, para que o povo viesse ao arrependimento e voltar os caminhos seguindo o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus a cada dia usando Jeremias e o povo não acreditando, e até que Jesus resolveu castigar o seu povo, para que o povo fosse restaurado, para que o povo chegasse ao Senhor Jesus e servisse ao Senhor, porque o único Deus que é digno de honra é o nosso Deus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Há muito Deus com D minúsculo, mas com D maiúsculo é o único Deus, nunca houve e não haverá um Deus tão grande. O Deus que me chamou, o Deus que te chamou, louvado seja o nome do Senhor, para uma grande obra, para uma missão sobre a face da terra. Eu quero confessar aos amados irmãos que esta palavra, Jeremias 33, eu já tive grande experiência com o Senhor Jesus, através do livro do profeta Jeremias 33:3, campanhas pela madrugada, no começo do ministério. Eu buscava o Senhor porque eu queria ter ministério, algo sobrenatural, dons espiritual. Eu confesso, meus amados irmãos, que foi através desta palavra, Jeremias 33:3, pela madrugada. O Senhor me falava coisas sobrenatural. Assim como ele falou para Jeremias, clama a mim,
que eu respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jeremias não estava ali, não estava bom. Jeremias estava preso, encarcerado por causa da palavra do Senhor. Porque o povo se revoltava, as autoridades, porque Jeremias profetizava, falava aquilo que o Senhor mandava. E o povo não aceitava. Louvado seja o nome do Senhor. Porque pela verdade, quando o povo está cego, o povo não conhece, não dá crédito à palavra do Senhor. E era necessário o povo ser castigado para conhecer que Deus é temido. Quem falou na boca de Jeremias não era Jeremias, mas era o Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que o nosso Deus ainda fala ao meu e ao teu coração. O Deus de Jeremias é o mesmo Deus de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como Jeremias ele pregava a palavra, ele falava aquilo que o Senhor ordenava. O povo não dava crédito, então no dia de hoje é assim também. Muitas pessoas não dão crédito à palavra do Senhor. Muito rejeito. Louvado seja o nome do Senhor. Muito acham que Deus usa o único para falar na terra, falar com o ser humano, mas Deus ele usa. Se você buscar o nosso Deus verdadeiramente, o nosso Deus ele vai te usar. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus levantou Jeremias para restaurar aquilo que tinha sido destruído. Louvado seja o nome do Senhor, mas com permissão do Senhor Jesus. Porque tudo que acontece na minha vida, na tua vida, é permissão do Senhor. Porque nada acontece se Deus não permitir na minha vida e na tua vida. Porque o nosso Deus ele tem o controle dos céus e da terra. É o nosso Deus que faz e desfaz. Ele faz aquilo que ele quer e não há quem possa impedir aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei que você colocou nesta campanha diante do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, se você colocou por fé diante do Senhor, o meu Deus ele vai responder. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus vai dar vitória para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós servimos um Deus que é grande, um Deus que tem o poder, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que sara, um Deus que muda a história. Louvado seja o nome do Senhor. Não sei você, nós estamos aqui, porque foi através do Senhor que Ele mudou a minha vida, a tua vida. Deus levantou alguém para profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós demos crédito à palavra do Senhor, nós ouvimos a palavra e Deus fez a restauração, mudou a minha história, a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor é Deus. E sempre Jeremias, usado pelo Senhor Jesus, ele falava que o Senhor mandava, e sempre ele falava, o povo rejeitava, não aceitava, não queria. E Jesus Cristo ali permitia que acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele não quer que você não se perca. Jesus Cristo, ele tem um chamado, ele tem um propósito na minha vida e na tua vida. Ele te chamou, não foi para nós sair da presença dele, não. Ele te chamou para que nós pudéssemos estar firme, edificado no Senhor. Porque Ele chamou eu e você para quê? Para que o propósito, as promessas do Senhor vai cumprir na minha vida e na tua vida. Assim como foi cumprido na vida de Jeremias. Porque se Jeremias ele quisesse, a vontade dele não queria. Porque ele sabia que ele estava ali, uma grande responsabilidade foi entregada para ele. Louvado seja o nome do Senhor. No meio do povo que não dava crédito, um povo rebelde, o povo que não dava ouvido a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes Jeremias se achava chorando, triste, porque Deus falava e o povo não dava crédito. Muitas das vezes eu creio que eu e Jeremias pensavam, mas Senhor, será que foi tu mesmo que falou? Porque eu falei o que aconteceu comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas foi o Senhor. O ministério de Jeremias foi um ministério espinhoso, um ministério difícil. Louvado seja o nome do Senhor. Porque no dia de hoje eu vou dizer para você que é fácil levar a palavra do Senhor. Não é difícil. Nós podemos chegar e levar a palavra do Senhor em qualquer lugar. Não tem ninguém para que venha impedir as palavras do amor de Jesus. Mas nessa época não era assim. Levava Jeremias, profetizava, mas o povo não aceitava, colocava Jeremias no cárcere, açoitava no calabouço. Mas mesmo assim, Jeremias ele continuou de pé, porque ele sabia
no chamado, no propósito que Deus tinha para ele. Porque se Jesus ele me chama, ele te chama.